Paz e bênção para você e sua linda família nesta sexta-feira. Que bom estarmos juntos para a gente rezar. E eu sei que a oração é a nossa força. A oração santifica o nosso dia, a oração nos direciona, nos equilibra e nos coloca dentro da vontade de Deus. Então vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à palavra. A leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus conclui aqui o discurso do pão da vida. E ele vai dizer três coisas muito importantes para a gente pontuar aqui para nós, para trazermos para a nossa vida, para o nosso dia. Primeiramente, lembrar que Jesus está ali naquela discussão com os judeus, porque eles não estão aceitando, né? Então, eles têm aquela dificuldade de aceitar os ensinamentos de Jesus. Tem o coração ainda fechado, tem o coração ainda obstruído, ainda tem um coração com bastante resistência a Deus. Então Jesus diz para eles: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Ou seja, a vida procede do Filho, e o Filho se dá no pão da Eucaristia. Ele está falando, pode até parecer uma linguagem estranha e uma linguagem agressiva, mas não, ele está falando da plena comunhão com ele. Ele está estabelecendo aqui que Jesus é o pão da vida. Quem não ter ele? Porque você imagina que comunhão bonita existe quando a gente come o pão, porque ele vai se transformar no nosso corpo. É bonito isso. Ele vai se dissolver em nós. Isso com alimento simples. Eu estou falando de uma coisa natural, orgânica. Mas imagina sobrenaturalmente que Jesus, ele vai tomar conta do nosso coração. Quando nós vivemos a comunhão com ele, quando nós trazemos o amor de Deus para dentro do nosso coração, então Jesus vai assumir a nossa vida. Jesus vai reinar, ele vai ser o Senhor, o centro da nossa história. Então é bonito saber que esta comunhão, Jesus está falando: quem comer meu corpo, beber meu sangue, este vai ter a vida, este vai ter a graça, este vai ter a presença de Deus. Então, ele está falando de uma comunhão perfeita, ele está falando de uma comunhão, de uma unidade, ele está falando de uma intimidade, de um amor esponsal, ele está falando de uma pertença. Então, nós devemos pensar nisso. A segunda coisa que ele está falando aqui é que ele está dizendo assim, porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Ele não está dizendo de simbologia, ele não está dizendo de significado, ele não está falando sobre lembrar, ele não está falando sobre representar, ele está falando verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida. Aqueles discípulos naquele momento, e também os fariseus, sentem talvez um estranhamento no diálogo com Jesus. Mas Jesus sabe bem o que está falando. Jesus está dizendo que quem não tem parte com ele, quem não viver a vida com ele, não poderá viver a comunhão da graça com o Pai. Porque como o Pai me vive e me enviou, eu vivo por causa do meu Pai. Assim, quem come da minha carne viverá por causa de mim.
Então ele está falando que a vida vai estar nele quando a gente viver inteiramente entregue a Deus. E por último, então, Jesus vai dizer algo muito bonito. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que os nossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Então, 3 coisas importantes. Vamos pontuar aqui. Primeiramente, se nós não tivermos Jesus no centro da nossa vida, nós não teremos a vida em nós. Se nós não tivermos comunhão com Jesus, não teremos a vida em nós. Segundo, é verdadeiramente comida e bebida o seu corpo e o seu sangue. E por último, então, se nós não comermos o seu corpo, não bebermos o seu sangue, se nós não vivermos com ele, como viveremos no Pai? Se ele vive no Pai e o Pai nele, é esta comunhão que ele quer para nós. Então, hoje, nós devemos pensar algo muito importante para a nossa vida. É um ensinamento muito profundo. Se eu quero ter a vida, se eu quero viver com Deus, eu preciso buscar esta comunhão. Quantos passos eu, Rodrigo, estou dando para buscar a comunhão com o Senhor? Eu tenho tentado buscar esta conexão, esta religação, esta religião, esta força maravilhosa de estar unido a Cristo. Eu tenho buscado isso. Eu estou buscando, estou me esforçando para estar unido a Cristo. E a forma mais poderosa, inteira, intensa e total que eu posso estar unido a Cristo é na Eucaristia. Então reza comigo neste momento. Senhor, de modo muito especial queremos te pedir hoje algumas coisas importantes. Primeiro, nos faça amar a Eucaristia, desejar, buscar, nos dispor. Dai-nos, Senhor, disposição para buscar aliança contigo, comunhão com o Senhor. Porque se nós ficarmos só no pensamento, só no desejo, não vamos a lugar nenhum. Então dai-nos a graça, Senhor, neste dia, de buscarmos comunhão com o Senhor, de não medirmos esforços, de estarmos encontrando com o Senhor na Eucaristia. Teu corpo é verdadeira comida, teu sangue é verdadeira bebida. Quanto mais nós formos à missa, Jesus, quanto mais nós estarmos na Eucaristia, mais vida teremos em nós. Hoje eu peço por todos esses filhos e filhas que têm alguma preocupação, alguma dor, alguma dificuldade, enfermidade, alguma impossibilidade. Oro por milagres, peço por bênçãos e graças na vida de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje é essa, buscar comunhão com Jesus. Na oração, na palavra, na Eucaristia, na adoração, nas nossas devoções, buscar comunhão com Jesus. Sim, se você tem comunhão com Maria, você está melhorando sua comunhão com Jesus. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar nesta união com Jesus, com o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nessa sexta-feira, se aproximando o dia 10, amanhã, dia 10 é sábado, mas eu peço que você, então, hoje faça a sua doação. A Missão Louvor e Glória precisa muito da sua contribuição, mas da sua oração também, em todas as nossas realidades, seja a nossa vida missionária, evangelística, seja a nossa vida nas ações sociais. A gente precisa de você. Então, se você pode, faça a sua ação generosa, doa, não importa o quanto, e sim que você possa fazer do coração, porque isto é que abençoa a nossa vida. A Missão Louvor e Glória é uma obra missionária. Se você quer ajudar esse canal, se você quer ajudar os missionários a evangelizar, se você quer ajudar nossas ações sociais, a Casa Mateus 25, a Bom Samaritano, a Maria de Caná, você faz sua doação através do Pix, nós vamos colocar aqui, e assim você abençoa esta obra que já vai completar 30 anos em Missão Louvor e Glória no ano que vem, 2026, 30 anos de existência, vivendo a alegria de anunciar a salvação aos confins da terra. Obrigado por nos ajudar, por ser nosso parceiro, um apoio, nosso amigo. Deus abençoe você. Até amanhã. O meu deserto